Queremos trabalhar hoje, nesses versos, a temática Vós sois minhas testemunhas, para finalizar essa série de mensagens no capítulo 43. E é bom que possamos relembrar que nesse capítulo a palavra de Deus, inspirada por Isaías, ela está retratando no seu contexto um período de crise, né? Onde Judá está enfrentando, devido a todo um processo de uma série de desobediência, de tomadas de decisões erradas, de idolatria. E aí, quando Judá percebe que Israel é tomado e vai para o cativeiro assírio, eles passam a sentir um temor, né? Eles ficam amedrontados, porque verdadeiramente eles poderiam ser o próximo. E passou-se aí uma faixa de 130 anos desde que a Síria tomou o Reino do Norte, e agora vem Nabucodonosor, vem a Babilônia, um império forte, para tomar Jerusalém, Judá, o Reino do Sul. E o profeta ele vai estar anunciando algo que ainda não aconteceu, mas estar colocando diante do povo a possibilidade de tempo dentro da questão da pertença. Deus está mais que crises, dificuldade, mas eu sou o seu Deus e vocês são meu. E que eu estou no controle, que eu estou trabalhando. Então, é algo que a gente pode olhar, né, à luz das Escrituras e trazer para os nossos dias também uma aplicação, porque nós também passamos por problemas e sofrimentos e crises, né? Aqui há momentos que a palavra está dizendo e mostrando que Israel, o reino do sul, né, Judá, eles estão se sentindo abandonados, né? É como que, Deus, você não se importa mais comigo? Nós somos um povo da promessa, nós alcançamos coisas maravilhosas, mas parece que viraste a cara para mim e ignoraste, e agora estamos aqui verdadeiramente abandonados. É bem aquele discurso, aquela narrativa daqueles crentes, que quando está na pindaíba, quando está, né, passando o vale, aí eles ficam questionando Deus, né? Mas na hora que é para agradar, para honrar, para adorar, para dizer que Deus é bom, aí esquece de Deus, né? Aí assim, você pode esquecer de Deus, né? E Deus não pode esquecer de você. Então assim está Judá, o reino do sul, vivenciando um momento onde Deus está preparando tudo para eles irem para o exílio, né? Só que no meio de toda essa dúvida, de todo esse processo, Deus mais uma vez declara para eles, né, algo maravilhoso. E isso nos mostra o amor de Deus, a importância dele para conosco. Quando então ele diz assim, vós sois minhas testemunhas. Ele não está chamando, João, você é minha testemunha. Maria, você... Não, ele está falando num processo coletivo. Vós sois, todos vocês são minhas testemunhas. E isso tudo é importante para mostrar, né, que nesse processo de Deus trabalhar, né, no meio do seu povo, ele quer revelar também a sua unicidade, o seu poder salvador. Ou seja, eu sou Deus que cuido de vocês, eu sou Deus que mando para o exílio, mas vou trazer novamente para manter a minha promessa e garantir que vocês
terão a vossa terra. Então, tudo isso, irmãos, é importante a gente extrair do texto, porque ele vai destacar essa condição, né, da missão da igreja, a missão do povo. E isso não é como uma sugestão, mas é uma unidade, uma identidade. É um processo bem esclarecido para que o povo pudesse estar bem situado, assim, ó, vocês têm uma identidade, vocês pertencem a mim. Então, é importante quando nós compreendemos esses critérios que Deus às vezes estabelece, essas características que ele deixa se revelar, para verdadeiramente nós podermos entender que eu sou o João, eu sou a Maria, mas eu sou filho de Deus. Eu pertenço a um Deus poderoso, maravilhoso. Então, quando isso aparece no texto, é importante para dar uma significância, né? Um significado. Às vezes eu falo umas palavras assim meio fora, você escute, tá? Para dar um sentido ao processo do que é ser testemunha. Ser testemunha é você falar, você realmente compartilhar de algo que você conhece, de uma situação que você presenciou, e você pode asseverar verdadeiramente a veracidade dos fatos. Então, é interessante que quando nós olhamos dentro do processo da linha da história da humanidade, a gente sempre tem que pensar assim, a linha do tempo, né, da história do homem. Então você vai ver que essa situação acontece também no Novo Testamento. Então veja, nós estamos tratando de questões do Antigo Testamento, mas olhando para o futuro, partindo do princípio lá de Isaías, lá de Jerusalém, que ainda não estava acontecendo o processo da consumação do exílio, mas já tinha a profecia, e agora a gente olha lá para o Novo Testamento, né? Então veja, você precisa às vezes se colocar na leitura do texto situado no cenário, né? Hoje é fácil, a gente olha para trás, pega os livros, né? Toda a teologia, toda os contextos históricos, a gente entende com facilidade, mas se coloca lá naquele tempo, olhando para um futuro glorioso, quando então Jesus ele diz aos discípulos, sereis minhas testemunhas. Entende? Aí lá em Atos 8, ele comunica isso. E vós também testemunhareis, ou seja, vocês vão falar também daquilo que viram, que ouviram, que participaram, para compartilhar todo esse processo. Então, aqui, a gente começa a entender o processo da igreja. A igreja do Senhor, ela vai começar a trilhar uma caminhada com uma missão clara de anunciar e declarar a todo mundo que Jesus Cristo é o único Salvador. Então, olha como é importante quando nós olhamos o texto, lendo ele lá no cenário de Jerusalém, dentro do Reino do Sul, preocupados, se sentindo abandonados, achando que vai ser o fim, diante de um medo do exílio que seria, né, o caos para a terra de Jerusalém, para o povo de Israel. Talvez imaginava, se nós formos para o exílio, assim como os assírios levaram o Reino do Norte, e dentro da cultura, isso é sempre importante entender, a cultura daquela época de alguns impérios era destruir totalmente a questão cultural de um povo. Então os assírios faziam isso, eles jogavam o povo que eles dominavam para uma outra terra distante,
e trazia pessoas que estavam dominadas de uma outra terra distante para aquele local novo. Então havia a mistura de raças, né? E aí isso fazia com que a questão cultural era misturada e se envolvia agora novos casamentos com judeus e outra raça. Então, veja, por isso os samaritanos eram considerados, né, um povo que não era um judeu autêntico, né? A gente fala, não é original, né? Já está misturado, por causa que a Síria, né, quando tomou o Reino do Norte, trouxe várias raças diferentes, né, de nações que foram invadidas por ela e fez aquela mistura. Então, por isso você vai entender, às vezes, quando Jesus está lá no poço, né, e a samaritana vai chegando. Ué, tu és judeu, sabe que o judeu não fala com o samaritano, justamente por causa desse processo todo. Então, olha como a história ela constrói situações e nós precisamos entender isso para os dias de hoje, para poder entender o processo da bondade, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas nos dias atuais. Então, em vez de ficar falando, Deus me abandonou, Deus não gosta de mim, entenda todo o processo histórico e veja como Deus cuida, mostrando que lá na frente você vai compartilhar e dizer que Deus é bom, que o Senhor é maravilhoso e que promessas existem para todo aquele que for fiel, porque Cristo é o Salvador. Entende? Então é muito importante a gente fazer essa introdução, situando você que, quem sabe, veio a primeira vez no dia de hoje, né? Quem já está na série de 4 semanas atrás aí participando, talvez, né, eu estou repetindo, aí você vai aprendendo mais, vai decorando, gravando, e daqui a pouco você está aí compartilhando nos grupos, pregando, anunciando que Jesus ainda é o Jesus de ontem, o de hoje, de eternamente. Isso vai ser uma bênção de Deus. Mas vamos lá. Diz no texto 43:10 de Isaías, né, dentro do primeiro tópico, a igreja ela é escolhida para ser testemunha. E aqui nós vamos, então, reprisar aqui, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi. Quando o Senhor fala, e vocês, além de testemunha, meus servos, ele está dizendo, eu sou o dono de vocês. Vocês me pertencem. Isso é muito forte dentro da construção cultural dos judeus, aonde um povo que o nome declara o que acontece com eles. Entende? Então nós às vezes não entendemos esse processo, porque o pai, né, a criança nasceu, o pai foi lá registrar, ele dá um nome que ele acha bem, nem tem sentido, às vezes não tem significado, e ele simplesmente dá, Maria José, né? Aí daqui a pouco, o José Maria. E assim vai. E ele, agora o judeu não, o judeu era caracterizado de acordo com o que estava acontecendo na hora que a criança nasce, né? Quando você vê ali a esposa de um dos filhos de Eli, quando a arca é tomada, ela dá luz à criança. E qual é o nome que ela dá? Icabô. O que é isso? Icabô diz, a glória de Deus foi. Entendeu? Por quê? Porque tomaram a arca tinha um sentido fundamental para o povo de Israel. Representava que a presença de Deus estava ali com eles. Pode ser assim que Deus nem estava mais, mas a arca está lá, eu creio, eu acredito. Entende? Então, olha como é importante quando a gente observa Deus dando testemunho do seu povo, dizendo, vocês são meus servos. E entendendo esse processo, nós precisamos compreender o seguinte, Deus ele não escolhe testemunha por acaso. Entende? Deus não escolhe por acaso. Deus, ele age, né? Escolhe deliberadamente o seu povo para ser testemunha da sua
unicidade. O que seria isso? Ele mostra uma situação muito importante que a gente compreenda, que ele revela no texto, que diz assim, ó, antes de mim, Deus nenhum se formou. Eu sou único. Quando Deus declara isso, ele está dizendo, não tem outro Deus. Deus verdadeiro, santo, soberano, poderoso, majestoso, glorioso, sou eu. Entende isso? É a unicidade. Ele não está abrindo espaço para a concorrência. Então, quando ele escolhe o seu povo, ele está escolhendo um povo para declarar e testemunhar que há um só Deus. Entende? E aí, ele deixa bem claro, irmãos, isso é muito importante para que não haja dúvida. Depois de mim, nenhum haverá. Não é que o depois de mim quer dizer assim, Deus morreu, acabou, e aí não tem mais para mim. Não, Deus não morre. Deus é. Ele sempre foi. Ele não tem princípio, ele não tem fim. Essas construções teológicas, elas são funcionais no dia a dia da nossa vida. Por quê? Porque nós estamos diante de um século de sociedade que querem corromper os conceitos bíblicos teológicos, querem destruir aquilo que Deus constituiu, querem confundir pessoas. Então existe, irmãos, hoje uma gama tão grande de denominações, e dentro desse aspecto, muitas denominações constroem suas doutrinas, seus ideais, a ponto de caracterizar que elas são as certas, corretas, e foge do contexto bíblico. Entende? Então, quando nós não encontramos aquilo que estão pregando base na palavra de Deus, essa denominação é herética. Essa denominação se considera como seita, porque não está basilar na sua fé, sendo baseada no processo da palavra. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é o sustentáculo da nossa fé. Então, quando nós compreendemos que o próprio Deus declara, antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum deles vai haver ou haverá. Então, veja, antes nem depois, porque eu sou único. Eu sou. Entende? Então, quando você, crente, entende, né, essa condição, e ele fecha com chave de ouro, quando então ele diz assim, que ele também é o Salvador. Então veja, fora de mim não há Salvador. Não existe possibilidade de alguém levantar um pedaço de pau, um pedaço de barro e dizer a salvação está por aqui. Não, não há. Você vai ver passagens bíblicas, né, a respeito quando Moisés sobe o monte para estar em comunhão com Deus em uma reunião e vai aprender algumas lições importantes na liderança e para poder dessa maneira conduzir o povo. E quando ele demora, o povo falou, Arão, está demorando, acho que morreu, vamos fazer, nós queremos adorar, então queremos aí fazer um Deus que a gente possa ver e que possa realmente participar, não dá de ficar sem adorar, né? E aí convence o Arão, ou intimida o Arão, e aí ele fala, então traz aí metais, ouro, e nós vamos ver o que dá de fazer, e sai o quê? O bezerro de ouro. Isso faz com que a ira de Deus se acenda. Por quê? Ele não é Deus para compartilhar o seu poder, sua glória. Ele não divide com ninguém.
E o povo que ele chama, escolhe, elege para adorar e proclamar o nome dele na terra, simplesmente se desviou. Foi buscar um outro Deus. Foi construir com as suas próprias mãos, né, e o desejo do seu coração, um Deus que não falava, um Deus que não movia, um Deus que não ouvia, não enxergava, ou seja, um Deus de ouro, um bezerro de ouro. E aí, Deus fala, eu vou consumir esse povo. Moisés vem, desce irado, também, porque quando vê aquilo lá, quebra as tábuas e, meu Deus do céu, não é fácil. E de repente, nós vamos ver lá na frente, quando se divide novamente agora, quando se divide o reino, novamente, em vez de escolher Deus como ser soberano, né, vão lá e fazem um boneco de novo, faz um outro bezerro e coloca lá no Reino do Norte. Não, vocês não podem ir para Jerusalém, fica por aqui. Para segurar o povo, então, investe em algumas coisas, né, para poder agregar esse povo em volta de si. Quando nós perdemos a noção daquilo que é do Senhor e achamos que nós que podemos determinar que a igreja é minha, o poder é meu, é eu que mando, é eu que faço, eu tiro Deus da história. E aí eu começo a blindar o povo, dizendo, não faz isso, não faz aquilo outro, porque se fizer está pecando, porque se fizer isso, fizer aquilo. É o que o Reino do Norte estava fazendo e constituiu outro ídolo. E Deus não se agradou. Então veja, se a norma e a regra de fé era todos deveriam ir a Jerusalém para adorar, por que, mesmo dividido, não iriam? Teve um grupo que quis ir, tentou e até migrou, mas a sua maioria foi ameaçada. Não, vocês têm aqui um ídolo, vocês aqui também têm um Deus, vocês aqui têm um altar. Por isso a samaritana questiona Jesus. Né? Uns diz que é aqui em Samaria, outros diz que é Jerusalém, e aí? Aí o Senhor fala, né? Chegará o tempo que nem num lado nem no outro, né? Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Deus, né, de todo o seu coração. Ali Jesus está rompendo todo um processo legalista que nós somos campeões em construir. Então, quando ele dá essa declaração, né, aqui, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá, e fora dele não há salvação, ele quer o quê? Ele quer que as testemunhas entendam bem, compreendam quem é esse Deus, para poder desenvolver ou estar ciente da sua identidade. Entende? Não é um processo de uma tarefa somente a cumprir opcional, não. Você precisa entender que é parte da identidade do povo de Deus. Ou seja, se você é um crente fiel, temente ao Senhor e declara para todo mundo que aceitou a Jesus como teu Salvador, você tem identidade com Deus. Você faz parte do povo de Deus. Mas quando você começa a destoar, ou seja, se confundir e sair fora desse processo, aí você está perdendo a sua identidade. A gente sempre fala, às vezes, né? A nossa igreja, ela tem aí 100 anos de história. Ela tem uma tradição. E hoje nós estamos perdendo essa tradição. Né? Nós estamos, às vezes, confundindo algumas coisas, né? Até no domingo foi anunciado e pregado sobre essas questões que às vezes estão inventando historinhas diferentes para poder agregar pessoas. O que falta às vezes é oração, é unção, é poder de Deus para que esse processo impacte as pessoas. Aí bota a luzinha, bota a fumacinha. Nós não estamos falando de denominações aí fora, cada um tem o seu jeito.
É nós, Igreja Assembleia de Deus, que já estão mudando. Estão pintando parede preta, estão botando fumacinha, estão botando luzinha. Tudo para quê? Para atrair, para agradar o ambiente. Isso está acontecendo no nosso meio. É difícil, às vezes, a gente lidar com isso. Eu não vou dizer que um dia eu não vou pregar numa igreja parede preta. Aí seria hipocrisia. Porque se a igreja católica me chamar para pregar, eu vou lá e prego. Não há problema. Nós precisamos anunciar que Jesus é o Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, abriu porta, vai e prega. Agora, nós não podemos fazer misturas. Por quê? A gente vai perdendo a nossa identidade. A gente vai nos desconstruindo. Por quê? Porque aí fora, o ímpio, ele olha para o assembleano e ele diz, o assembleano tem um perfil. Ele já sabe como que funciona, porque é a tradição. Mas hoje você vê cada assembleano por aí, não? Que às vezes nem eu sei se é crente, porque às vezes se não me der a partida, eu não vou dar, porque eu não sei. Então, essa é uma questão que, quando nós olhamos e passamos a deixar que a identidade do Deus vivo possa permear a nossa fé e a nossa maneira de viver, então nós construímos uma identidade. Somos o povo de Deus. Tá? Quando Eliseu passava na frente da casa da mulher lá, e aí ela fala, ali vai um homem de Deus. É importante, quando você passa na rua, teus vizinhos vejam, ali vai uma mulher de Deus, tem testemunho, tem integridade, ela mantém-se no princípio. Ali vai um homem de Deus, homem sério, o seu discurso, os seus vocábulos são verdadeiros, são realmente dignos de se ouvir. Entende, irmão? É importante nós mantermos certos princípios. Né? E eu não estou entrando nem na questão de costume, tá? Isso aí é outra história. Mas, assim, é importante ter a integridade, porque se eu sou crente aqui, lá no Japão, vou ter que ser crente. Se eu for crente aqui, lá na Bahia, eu preciso também ser crente. Então, o meu testemunho, ele tem que me acompanhar. Então, essa situação, no conjunto, né, de características de uma identidade que participa como povo de Deus, é fundamental. Isso, no Novo Testamento, né, essa escolha se estende o quê? À igreja, que é chamada para proclamar o evangelho a todas as nações. Então, veja, você está sendo chamado, à luz da Bíblia, para proclamar. A sua missão é anunciar que Cristo Jesus é o Salvador. Anunciar o evangelho que transforma, o evangelho que muda, o evangelho que é vivo. Entende? Quando você é escolhido para ser testemunha, é justamente para você compartilhar aquilo que você conhece, aquilo que você vive. Entende? Então, é importante nós entendermos que o texto ele está dizendo, porque há uma declaração do Senhor. Vós sois minha testemunha. Vocês são meu povo. E hoje, a igreja é a testemunha. Agora, a igreja não placa ABC. A igreja universal, global, a igreja verdadeira, a igreja santa, a igreja sem mácula, a igreja que persevera, a igreja que tem, né, as suas bases, a sua estrutura na luz da palavra de Deus. Essa igreja, ela é a testemunha. Para viver enquanto for tempo aqui e dizer que Cristo é o Senhor.
Nós temos alguns exemplos, Isaías 43:10 já fala, né? Atos 1:8, quando diz: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Entende? Então, tudo isso são exemplos claros. E que você, né, não seja só apenas um cristão, mas que você venha realmente ser uma testemunha de Deus, uma testemunha do Evangelho. Eu estou frisando muito essa questão de ser testemunha para você parar de ficar dizendo: eu sou crente da igreja A, B, C. Eu pertenço ali, eu frequento. Não, você é testemunha do poder da palavra que mudou a tua história. E ele está dizendo, nesse processo da mudança, da transformação, que há um único Deus, um único Senhor, que pode mover barreiras, quebrar grilhões, rebentar correntes e dizer: seja livre. Para isso morreu Jesus Cristo. Para isso ele concedeu pelo seu amor o Filho. Então, quando nós assim entendemos, nós temos que testemunhar, né, com a nossa vida, com as nossas palavras, com os nossos comportamentos, com as nossas ações, que só o Senhor é Deus e Salvador. Isso é fundamental. Que, infelizmente, temos gente que diz que é crente, que pertence a certa igreja, mas que dá mau testemunho aí fora. Engana, mente, deve, né, desvia, rouba, faz. E acontece. Está cheio. Né? Por aí. E aí? Mas ele é crente? Infelizmente diz que é. Mas não tem testemunho. Então, nós precisamos tomar cuidado. Isaías 43, ainda em 10, diz: para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Aqui nós vamos ver que a testemunha deve conhecer, crer e entender quem Deus é. Deus não sofre variação. Ele não oscila segundo o teu querer, o teu chorinho, né? O teu mimimi, tá chorando, tadinho, então eu vou mudar, vou ceder. Não tem essa. Deus, ele é aquilo que é. Entendeu? Então, quando ele diz: para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, por isso o texto diz: o mesmo ontem, hoje e o amanhã. Ele é o mesmo. Não vai ter variação. Entende? Então, dentro desse aspecto, nós podemos ver o quê? Que a testemunha eficaz, irmão, dentro da compreensão do conceito eficaz, nós temos que entender o seguinte: eficácia é 100% de completude. Não dá para dizer: eu vou encher esse copo de forma eficaz e eu deixar ele com um pouquinho, né, sem derramar. O que está acontecendo? Ele não está cheio com eficácia. A eficácia é você estar 100% completo, alcançou o resultado, aquilo esperado. Então, quando eu me coloco como uma testemunha eficaz, para que isso seja verdadeiro e aconteça realmente dentro do propósito de Deus, eu tenho que ter 3 situações que é necessário. Primeiro, conhecer Deus. Não adianta eu ser testemunha de Deus, mas eu não conheço Deus. Se você for convidado para testemunhar algo que você não viu, está correto? Eles vão dizer assim: você fala isso, isso, isso. Aí você corre o risco de dizer: não, foi isso, isso, isso. Aí aparece um vídeo dizendo tudo contrário. Aí, como é que você fica? Você enganou, você foi ludibriado, você tentou, né, ter resultados, entende? Então, na eficácia de ser uma testemunha, você precisa conhecer Deus. Outro aspecto necessário que precisa é crer. Crer em quem? Crer em Deus. Crer nele. Que ele é Senhor. Que ele é soberano, que ele cuida de todas as coisas, que ele tem poder, que ele é.
Então, quando nós entendemos, né, pelo processo de crer, me falaram que Deus existe, eu nunca vi Deus. Eu creio pelo poder da palavra. A palavra diz, e eu creio nela, que realmente Deus existe. Então, veja, para testemunhar, eu preciso crer que Ele existe. Porque senão não teria sentido. Como eu vou testemunhar de algo que eu não sei se existe? Entendeu? E o outro aspecto que precisa ter para a eficácia de uma testemunha é entender sua natureza. Como nós vamos entender a natureza de Deus? Aí vai entrar para um aspecto de comunhão, de intimidade, de compreensão. Se nós temos hoje uma facilidade, né, de textos, de materiais pedagógicos, para destrinchar tudo a respeito de Deus, dentro da teologia sistemática, você vai ter recursos para estudar Deus. Então, quando você estuda teontologia, você está estudando tudo a respeito de Deus. Ali você vai ver a personalidade de Deus, as características dele, os atributos de Deus, como Deus se move, como Deus age, como Deus pensa, tudo a respeito de Deus. Então, é necessário você entender a natureza de Deus. Dentro dessa condição, você poderá, então, testemunhar com eficácia a respeito de Deus. Quando eu vou falar, né? Vamos pegar um exemplo de um casal. 2 anos casado. Você conhece tudo? Não. 10 anos. Já começa a conhecer algumas características. 20 anos. 30 anos. Quem tem sorte chega nos 60 de casado. Olha só, 60 anos olhando a mesma caretinha. Né? 60 anos escutando o mesmo timbre de voz. Você já sabe, falou grosso, opa, tem coisa aí diferente. Chamou pelo nome completo, não foi de amoreco, de amorinho, de queridinha, de cheirosinha, não. Falou o nome, opa, a história já está enquadrada, porque você conhece a natureza da personalidade do cônjuge. Você sabe, olhou atravessado, opa, já não estou bem na foto. Entendeu? Isso só pode porque o tempo faz acontecer. O novo convertido não conhece Deus na sua plenitude. Nem nós, com 30 anos, 40 anos de fé, não vamos conhecer tudo de Deus. Mas nós já vamos observar características da natureza de Deus, como Deus se move na história do homem. Como ele escreve a história da humanidade. Como Deus, ele passeia por esse universo. Tudo está no controle das suas mãos. Então, quando você lê o texto, se debruça sobre ele, medita e vai buscar em oração, e o Espírito Santo te dá sabedoria, abre teu entendimento, você conhece a natureza de Deus. Aí você pode testemunhar que Deus é maravilhoso. Ninguém diz que Deus é santo sem conhecer a característica da santidade dele. Está entendendo isso? Então veja, ser testemunha eficaz precisa de ter essas 3 questões. Conhecer Deus, crer nele e entender sua natureza. Quando isso é colocado por Isaías, então ele apresenta aqui um processo de conhecimento progressivo. Progressivo é que vai acontecendo. Entende? Saber quem Deus é, crer na sua palavra, compreender que Ele é único, que é imutável Salvador, isso tudo é importante. O atributo da imutabilidade de Deus, irmão, é exclusivo dele. Não tem para mais ninguém. É só Ele. Entendeu? Está dentro dos atributos incomunicáveis. Só Deus tem essa possibilidade. É incomunicável, ou seja, não compartilha com o homem.
tem atributos comunicáveis de Deus? Tem. Quando Deus é amor, nós também temos o amor de Deus na vida, então nós conseguimos compartilhar o amor de Deus. Quando nós vamos ver Deus Criador, nós também fomos forjados por Deus e nós temos inteligência para criar coisas. Às vezes cria coisa que não deve, mas cria. Tá vendo? Então o homem também tem poder de criar. Mas isso são questões que Deus comunicou, que permitiu. Está entendendo como é importante isso? Tudo isso você vai construindo o quê? Um processo da natureza de Deus, da sua personalidade. Então, nós olhamos aqui no texto de Isaías, e esse conhecimento, essa condição progressiva, ela vai se revelando, mostrando quem Deus é. Né? E crer na sua palavra é compreender que ele, então, é único e imutável. Você vai ver isso escrito. Você vai ter acesso. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E ela realmente, quando entra no coração, ela vai produzir eficácia de fazer completo. Ela vai preenchendo até você ser perfeito em Cristo Jesus. Seremos semelhantes a Ele. Nós buscamos aqui na nossa imperfeição querer ser como Cristo. Vamos lutando dia após dia e vamos alcançando até o dia que quando Ele vir nos buscar, então seremos semelhantes a Ele. Então veja como é importante o texto, né, trazer isso. E nós também precisamos compreender dentro do testemunho, né, que se nós não tivermos realmente a essência da palavra, a essência de Deus, e querer testemunhar sem conhecimento, nós vamos entrar no aspecto quê? Da emoção. Essa emoção, ela é sem fé e ela pode e deverá virar em hipocrisia. Você inventa historinha para falar de Deus, coisa que às vezes nem tem sentido. Está na emoção, querendo conquistar, querendo agir, né? Então, isso sem entendimento vai fazer o quê? Você vai ver uma superficialidade. Por isso que tem crente que não permanece na igreja. Ele é superficial. Ele não mergulhou, ele não conheceu, ele não viveu a real experiência da transformação da convenção. Ah, pastor, mas estava 10 anos. Mudou o cenário da história dele, às vezes se desvia. Tem gente que fica o tempo todo pobrezinho, sem condições, mas o pão não falta na mesa. A roupa não falta, mas é a porção que é necessária para ele viver e servir a Deus. Aí, de repente, ele achou o pote de ouro e ficou rico, pronto, abandonou Deus. Então, veja, ele vivia uma superficialidade. Porque quem é pobre, quem é rico e que teme a Deus, ele não se deixa iludir por isso, porque ele tem a essência, ele tem a fonte da vida eterna, ele tem transformações que foi produzida não por algo superficial ou por um processo de emoção. Por isso o crente não deve viver por emoção. Tem os momentos dos nossos cultos que a gente levanta a mão, levanta o pé, e corre, e ri, e chora, e faz um estardalhaço. Porque São Pentecostal, aqueles momentos, isso é bom, maravilhoso, mas isso deve ficar 24 horas? Não. O que tem que estar 24 horas no teu coração é a palavra viva e eficaz. É a presença dele, a comunhão dele, ela tem que ser real, tem que ser verdadeira. Quando nós perdemos isso e só queremos culto movimentado, não tem tempo para vir na escola dominical, não quer fazer um curso de teologia, ou não quer vir na terça-feira para levar uma chibatada, aí o que acontece? Só quer culto de movimento. Aí quando bate um ventinho diferente, já se desvia. Porque a emoção não sustenta a crente. O que sustenta a crente é a palavra. É o poder de Deus. Mas poder de Deus não quer dizer que é pular, virar cambalhota, ficar o culto todo falando língua estranha. Isso aí não é poder de Deus, não, irmão. São manifestações, às vezes. Entendeu? Então tem que tomar cuidado.
para nós não viver a superficialidade, achando que assim podemos testemunhar de Deus. Se não houver verdadeiros frutos do Espírito Santo no teu coração, você não consegue testemunhar, porque é contraditório. Na igreja é o santo dos santos, lá fora é o diabinho, porque mente, engana, bate, briga, faz, acontece. Cadê os frutos? Tá vendo? Então, é muito sério ser cristão. Não dá para ficar brincando de ser cristão. A gente tem que viver. Isso é realmente um processo de escolha de vida. Por quê? Porque temos que ser testemunha. Entende? Precisamos estar diante da nossa missão de testemunhar quem Deus é, o que Ele é, e entendendo e vivendo e realmente adorando e glorificando o nome dele. Então, no Novo Testamento, Jesus ele vai reforçar que o testemunho autêntico, ele nasce de um relacionamento. Mas com quem é esse relacionamento? É um relacionamento real com ele, com Cristo. Né? Quando ele fala ali em João, vós também testemunhareis porque estiveste comigo desde o princípio. Então você vai testemunhar daquilo que você conhece, daquilo que você crê, daquilo que você vive na comunhão de relação com Cristo. Isso é muito importante. Martin Lloyd diz assim: não podemos testemunhar de algo que não conhecemos profundamente. O testemunho mais poderoso é o que nasce de um coração que realmente conhece a Deus. É aquela história, você quer vender carro, aí você não sabe falar nada do carro. Aí quando alguém pergunta, mas esse carro, qual é o motor dele? Deixa eu ir lá no manual. Esse carro aí, ele tem quantas versões? Peraí, eu vou perguntar ao gerente, você vai vender? Não. Você precisa conhecer o produto para saber ter convicção do que fala. Assim é crente cheio do poder, da graça de Deus. Quando alguém pergunta, eu falo daquilo que eu vivo com ele. Eu fui tirado do lodo, né? Do ambiente tenebroso. Eu fui liberto da droga. Jesus curou do câncer. Jesus transformou a minha vida. Então você vai falar com convicção. Aí você compartilha e contagia. E a pessoa vai ter desejo, vai ter vontade. Por quê? Porque você está falando com fé, com alegria, com vivacidade. É diferente. Quando você fica... Vou chamar o pastor para falar para você. Não tem que chamar o pastor, é você. É teu testemunho, é a tua vida. Teu testemunho é melhor do que uma pregação. Entendeu? Então, é fundamental quando nós podemos compartilhar um testemunho mais que poderoso. Por quê? Porque você passou pelo processo. Você experimentou passo a passo, o seu coração arde, ele queima. Quando nós estamos falando do amor de Deus e vem as experiências, a gente sente a alegria, um calor que vai invadindo. E aí sai língua estranha, sai aleluia, glória a Deus. A lágrima cai quando você está em oração e sentindo a presença, você fala, ele está bem pertinho de mim. Irmão, isso é maravilhoso. Mas só pode compartilhar isso quem vive isso, quem tem essa experiência. Eu não tenho, vai buscar. Quer o quê? Vai lá buscar, paga o preço. A Bíblia diz orar sem cessar, vigiar e orar. Então você precisa descer no altar. Vai lá. Vai aos pés do Senhor. Vira a madrugada orando. Faz jejum. Você pode também, né? Que às vezes está doendo, não pode fazer jejum, então não faça. Para depois não ficar vendo anjinho voando na igreja e coisas assim, entendeu? Não, mas é sério, tem que orientar. Porque tem gente que não pode jejuar porque tomar medicação e depois quer subir pelas paredes.
Aí vê demônio em tudo que é lado, vê anjinho, vê isso. Então tem que tomar cuidado, a gente também tem que ser prudente. Mas se você tem condição e você tira um dia da semana jejuando, clamando, lendo, fazendo seu devocional, irmão, Jesus, ele se aproxima. Santidade atrai santidade. Entende? Então veja, Deus tem maior prazer de quando o seu servo anda na linha, na direção que ele estabeleceu para ele. No centro da vontade de Deus é o melhor lugar que você deve estar. Entende? Tem que haver quebrantamento, tem que haver lágrimas, tem que haver momentos na sua vida que você para e fala: Deus, qual é a tua vontade? Então, quando você quer experimentar isso, você tem que buscar, tem que pagar o teu preço. Tem que realmente viver, porque não viva da esperança ou das experiências dos outros. Viva a tua experiência com Deus. Entende? É fundamental. Diz o texto em João 3,11: nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto. É isso. Falar do que sabe e testemunhar do que viu. Hoje, em muitos fóruns, tribunais, tem gente comprada para mentir, para dizer o que não viu, para afirmar coisas que não são, para prejudicar pessoas. Mas diante do Evangelho de Cristo, isso não sustenta. Não permanece o engano na casa do Senhor. Uma hora a casa cai. Então veja, quando João fala que nós falamos que sabemos e testemunhamos o que temos visto, está em João 3,11, é porque eles experimentaram, eles passaram na forja da experiência com Jesus. Isso faz a diferença. Então nós cristãos também temos que entrar por o mesmo caminho. Quer ter experiência com Deus? Desce na casa do oleiro e vai conhecer, vai ver o processo, vai se colocar à disposição, deixa ele quebrar você todinho e fazer um vaso novo. Quando a gente fala quebrar todinho, é tirar toda iniquidade, tirar aquelas arestazinhas que às vezes a gente gosta de colecionar, aquelas madelas de culturas, de historietas que a gente guarda no coração, aquelas piadinhas sem graça que não edifica ninguém e fica na rodinha fazendo o bobo da corte, alegrando todo mundo. Isso não edifica. Isso não é papel do crente. Compartilha testemunho que Jesus salva, cura, liberta, faz maravilha. Aí não tem. Agora, contar um monte de mentira, contar um monte de piada, tá cheio de gente por aí. Até nos púlpitos tem. Não tem Bíblia para pregar? Diz a palavra: busca, clama, que ele vai dar. Agora não se exporta. Não. É fácil chegar aqui e contar um monte de mentira, de história aí que não é verdade. É fácil. E aí? Quando chegar naquele dia lá, ei, não te conheço. Oh, mas não lembra aquela historinha linda que eu contei? Não te conheço. Desce aí por esse cantinho aí, cai lá, no caldeirão, dá preparadinho para você. Só teu, exclusivo. Vai assar, queimar, arder a eternidade toda. Vai lá. Fica brincando com as coisas de Deus. Fica no púlpito mentindo, enganando, vivendo uma vida torta. Não dá, irmão. Não dá. Entendeu? Por quê? Porque você tem que ser testemunha real, verdadeira daquilo que Deus é. Deus não é para estar na boca daquele que fica falando palavrão, porque Ele é santo. Ele é santo. Não dá de brincar com isso. Muita gente profana as coisas santas. Banaliza as coisas santas. Não dá. Entendeu? Ou você vive para a glória de Deus, ou Deus vai te vomitar. Não vai dar certo. A engrenagem quebra. Ela trava.
então é melhor estar alinhado com Deus. O último toque para fechar, que essa hora aí, eu vou mandar desligar esse negócio aí. Meu Deus do céu. Quando eu me empolgo, eu olho para esse relógio, dá um balde de água fria. A testemunha proclama a unicidade e o poder salvador de Deus. Aqui, nós então vamos ver, né, no verso 11 ao 12, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Portanto, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e eu sou Deus. Então aqui a afirmação, a declaração é realmente mostrando que é Ele o único. Simplesmente não tem para ninguém, é Ele. Somente Ele. E isso faz com que a missão da igreja, como testemunha, seja clara. Entende? Para quê? Para proclamar que só o Senhor é Deus e que Ele só que salva. Entendeu? Só Ele é Deus e só Ele que salva. Quando nós temos isso claro, sem dúvidas, pode se levantar quem quiser dizer, ali na esquina tem salvação, dá um checão, faz um pix e traz um dinheirinho, vai dar certo, eu vou garantir. Não existe. O caminho é Jesus. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, Isaías, ele vai trazer nesse contexto, né, no cenário que está acontecendo, o seguinte: ele está rejeitando qualquer forma de sincretismo ou confiança em outros salvadores. Ele está pontuando o povo de Israel, Norte e Reino Sul, estavam envolvidos em sincretismo religioso. Eles misturavam, eles buscavam, né, outros deuses pagãos que verdadeiramente parece que dava condição de salvação. Quando você vê Elias convocando e proclamando o povo, vamos se reunir no Carmelo. Traz lá os profetas de Azera, traz o profeta de Baal, traz essa turma toda que diz que eles têm a salvação, eles têm a resposta. Vamos lá! E você, povo de Deus, que está cocheando em dois pensamentos. Você crê que Deus, Ele é poderoso, é o Senhor, Ele é único, mas você abre margem para também crer que Baal é Deus, que Azerá é Deus. Então veja, quando essa passagem entra no capítulo 43 de Isaías, ele está formalizando ou evidenciando uma rejeição a qualquer forma de sincretismo ou confiança em outro Salvador. Ele está declarando a exclusividade e o cerne, né, do Evangelho. Existe só um Deus, Ele é o único Deus, soberano, poderoso. Não há antes nem depois, é só Ele. E outra, Ele é o Salvador único. Isso fala de unicidade. Isso declara de maneira especial que só existe um Deus. O que tiver por aí é fumaça. Passa um vento, carrega. Ele permanece. Entende? Então veja, você crente, nessa noite, que está aqui na casa do Senhor, você tem compreensão que está no melhor lugar, servindo ao Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que garantiu na pessoa do Cristo, Filho dele, uma vaga para você entrar na eternidade enquanto você crê, declarar, proclamar que Ele é o Senhor. Fugiu disso, desce no escorregador, cai no caldeirão. Não tem outro. Negando o nome de Jesus, você perde o céu. Mas você perseverando até o final, você garante. E lá no Novo Testamento, temos essa declaração em Atos 4:12, quando diz, né,
Pedro declarando: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro declarando de boca cheia, o Pedrão que negou. O Pedrão que diz: eu não conheço, está confundindo. Agora ele está cheio, revestido com autoridade, com poder do Espírito Santo para dizer: ei, não há salvação. Não há nenhum outro vai conceder isso, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. O nome dele é poder, o nome dele é glória, o nome dele é Senhor, o nome dele é salvação. E isso faz com que Pedro declara, e a igreja então fiel, ela não dá opções, mas ela anuncia: existe só um caminho, existe só um Deus. Eu não posso oferecer opção. Vem desse jeitinho, fica... Não existe isso. Se tiver alguma igreja por aí oferecendo opções, está errado. A palavra é bem clara. É o único Salvador. É o único caminho. Spurgeon falou assim, a maior misericórdia que podemos fazer a um homem é dizer-lhe a verdade, que só há um Salvador e seu nome é Jesus. Isso é a maior misericórdia, o maior ato de amor que você pode compartilhar a uma pessoa. É dizer que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo transforma, que Cristo cura, que Cristo é o caminho. Está vendo? Isso já é motivo de você anunciar. Não precisa ser pregador de 1 hora, 2 horas, de multidão. Não, é lá no trabalho dizer: Jesus Cristo é o caminho. No outro dia você fala: Jesus Cristo é a verdade. No outro dia você fala: Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo é a salvação. Irmão, você está bombardeando o coração. Ali a semente está plantada. Vai cair e daqui a pouco o Espírito Santo vai movendo, vai transformando e a fé vai brotando. E daqui a pouco, quando você fala que Jesus Cristo tem um projeto na tua vida, a pessoa levanta a mão e diz: eu quero Jesus na minha vida. Não adianta querer pregar 1 hora para uma pessoa num dia. Prega paulatinamente, devagarzinho. Dá uma sementinha hoje. Dá, né, um abraço. Fala que Jesus te ama. Você vai quebrando, irmãos. Vai quebrando. Entendeu? O poder da palavra, quando a palavra diz que ela é como martelo que esmiuça a penha, é porque essa palavra tem poder. Talvez você não entenda e não vê resultado rápido. Mas quando você fala do amor de Deus, você não vê o mundo espiritual se movendo. Entende? Isso é ser testemunha. Então, quando nós possamos assim compreender e aplicar isso no dia a dia, então veja, fale com clareza que Jesus é o único. Ele é o único caminho. Mas me apresentaram 2 caminhos. Tem 2 caminhos, eu esqueci realmente. O céu e o inferno. Esse é o caminho. Jesus, céu. Sem Jesus, caldeirão. É isso. 2 caminhos. Não tem terceiro caminho, não tem terceira via. Não, é céu, é inferno, que nós às vezes não queremos pregar. Porque assusta. Não é questão de assustar. É para você ter temor. Porque tem crente velho dentro da igreja que não tem certeza da salvação. Fica aí dentro. Levanta a mão, levanta. Não sabe nem por que está levantando a mão. Diz para tua irmã aí que ela é linda. Não precisa dizer. Ela tem um espelho. Ela sabe se ela é linda, se ela é feia. Se ela é feia ou não. Ela olha lá e diz: eu sou linda em Jesus Cristo. Está acabado. Ela tem que ter essa confiança por amor a ela. Aí fica um monte de gente bobo no Face, nas redes. Linda, ai querida, é mentira às vezes, entendeu? É mentira. Às vezes ali aceita tudo, igual papel em branco, escreve qualquer coisa.
Entendeu, irmão? E às vezes a gente gosta disso, né? Essas florzinhas, joga uma florzinha, a florzinha se joga na hora que se enterra, né? Joga lá a florzinha. Enquanto viva, fala a verdade, que verdade liberta, transforma e conduz o homem a tomar atitude. E nós ficamos nessa falácia todo o tempo, toda hora. Então, o evangelho é claro, ele é muito objetivo. Você precisa falar com clareza. Jesus é o único caminho. Não fique fazendo rodeio, não fique construindo historietas e narrativas, não. Fala, porque realmente Deus vai estar contigo, te dando graça, unção, autoridade, revestimento, para você anunciar que Ele é o Senhor. Amém? Fique em pé, vamos orar, né? E louvar a Deus, que Deus possa conduzir cada dia mais a nossa vida na presença dele e sair dessa superficialidade que nós queremos viver como cristão, né? Ai, vamos ser superficial, não vou ferir, não, fale a verdade é a palavra, entende? E você vai ser cheio, vai ser transformado, e quanto mais você fala do amor de Deus, mais amor você tem para dar. Que Deus possa conduzir a tua vida na presença dele. E você venha ser testemunha eficaz, verdadeira, para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Entende? Então, terça-feira, volte aqui. Deus tem uma palavra para o teu coração. Não fique em casa vendo televisão. Vê depois ali, né? Venha para o culto, apanhe um pouquinho, depois nós jogamos salzinho e a salmoura cura e vai ser uma bênção de Deus, amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Diante de Ti, Senhor, louvamos, adoramos e exaltamos o Seu nome. E nesta noite, mais uma vez, a Tua mensagem, a palavra viva e eficaz, foi anunciada aos nossos corações e que possamos ser refém da Tua palavra, verdadeiramente viver a tua palavra, compartilhar a tua palavra e deixar que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, a ser testemunhas verais. Ó Espírito de Deus, vai quebrando a barreira, cortando o laço, despedaçando, Senhor, as muralhas, para que teu povo seja, Senhor, mais e mais fiéis, íntegro contigo, vivendo para a tua glória e anunciando o teu reino, porque breves irás vir buscar a tua igreja, e precisamos estar aptos, Senhor, para ouvir o som da trombeta quando nos chamar, e podermos assim, ó Deus, receber o grande convite de entrar na tua glória. Pai, abençoa teu servo, leva na tua paz, cobre com teu sangue e ajuda no decorrer dessa semana. Em nome de Jesus pedimos amém e amém.